Eles diziam que Las Vegas, nos anos 60, era a única cidade da América onde o dinheiro não tinha preconceito. Mas isso era a maior mentira já contada sob a luz neon do deserto. O dinheiro era verde, sim, mas as portas eram brancas, e ninguém sabia disso melhor do que Sammy Davis Jr. Ele era, sem dúvida, o artista mais talentoso do planeta. Ele podia sapatear melhor que Fred Astaire, cantar com a alma de um pregador, imitar qualquer celebridade e tocar bateria como se sua vida dependesse disso. Ele era a dinamite do Rat Pack, a energia pura que mantinha o show vivo quando o uísque começava a pesar nas pálpebras de Frank ou Dean. Mas quando as luzes se apagavam, quando a última nota da orquestra de Count Basie morria no ar-condicionado gelado do Sands, Sammy voltava a ser apenas um homem negro em uma América segregada. Ele não podia entrar pela porta da frente dos cassinos que lotava. Ele não podia dormir nas suítes presidenciais que ajudava a pagar. E o mais humilhante de tudo, ele frequentemente tinha que lutar para receber o mesmo cheque que seus irmãos de palco. Mas havia uma regra não escrita, um código de honra forjado em aço e bourbon que protegia Sammy quando o mundo lá fora tentava diminuí-lo. Era o código do Rat Pack. Frank Sinatra era o general, o homem que gritava e quebrava mesas. Mas Dean Martin era o guarda-costas silencioso. Dean era a muralha intransponível de indiferença fria contra a injustiça. E houve uma tarde, em um escritório abafado cheio de fumaça de charuto e ganância corporativa, onde um produtor cometeu o erro fatal de testar essa lealdade. Ele achou que poderia economizar alguns milhares de dólares cortando o salário de Sammy. Ele achou que Dean Martin não se importaria desde que seu próprio cheque estivesse gordo. Ele estava prestes a aprender da maneira mais brutal e elegante possível que você nunca, jamais, toca na família de um homem que veio das ruas. Esta é a história do dia em que um contrato milionário virou confete e o racismo perdeu uma aposta contra a verdadeira classe. A sala de reuniões cheirava a couro novo, mogno polido e medo. Era um daqueles escritórios no topo de um arranha-céu em Los Angeles, onde homens de terno cinza decidiam o destino de artistas como se estivessem movendo gado de um pasto para outro. O ar-condicionado zumbia baixo, tentando inutilmente combater o calor da Califórnia que entrava pelas janelas panorâmicas. Mas o verdadeiro calor vinha da tensão que irradiava da mesa de conferência. De um lado estava o produtor executivo, um homem chamado Harrison, um tipo inchado, com um relógio de ouro que parecia apertar demais seu pulso e um sorriso que não chegava aos olhos. Ao lado dele, dois advogados com pastas cheias de cláusulas e letras miúdas, prontos para dissecar sonhos e transformá-los em lucros líquidos. Do outro lado da mesa, o Rat Pack, ou pelo menos a trindade sagrada dele. Frank Sinatra estava sentado na ponta, tamborilando os dedos no braço da cadeira com uma impaciência vulcânica, seus olhos azuis varrendo a sala como faróis de busca, procurando um alvo para destruir. Sammy Davis Jr. estava sentado ao meio, parecendo menor do que realmente era. Ele mantinha a cabeça baixa, estudando as cutículas das unhas, com aquela postura resignada de quem já lutou essa batalha 1000 vezes e perdeu 900 delas. Ele sabia o que estava por vir. Ele sentia o cheiro da humilhação antes mesmo dela ser servida. E então havia Dean. Dean Martin estava reclinado na cadeira mais confortável, com as pernas cruzadas na altura dos tornozelos, um cigarro queimando preguiçosamente entre os dedos e um copo de algo âmbar na outra mão, que ele girava lentamente, fazendo o gelo tilintar. Ele parecia estar a quilômetros de distância, talvez em um campo de golfe, talvez em um bar escuro, em qualquer lugar que não fosse ali. Ele parecia entediado. Mas como qualquer um que realmente conhecesse Dino sabia, o tédio era sua camuflagem. O predador dentro dele nunca dormia.
Harrison, o produtor, limpou a garganta. O som foi como um tiro de partida. Senhores, ele começou, sua voz untuosa preenchendo o silêncio. Estamos incrivelmente animados com este projeto, um filme estrelado pelos 3 reis de Las Vegas. Vai ser ouro de bilheteria, o roteiro é sólido, o orçamento é generoso e a distribuição está garantida. Ele empurrou 3 pilhas de papel grosso pela mesa. Os contratos. Como discutimos com seus agentes, os termos são um padrão para estrelas do calibre do Sr. Sinatra e do Sr. Martin. Ele fez uma pausa calculada, desviando o olhar para Sammy por uma fração de segundo antes de voltar para os papéis. No entanto, tivemos que fazer alguns ajustes orçamentários na terceira parte do acordo. Frank parou de tamborilar os dedos. O silêncio na sala mudou de textura. Deixou de ser tenso para se tornar perigoso. Que tipo de ajustes, Harrison? Frank perguntou, sua voz baixa, quase um rosnado. O produtor sorriu nervosamente, ajeitando a gravata. Bem, Frank, você sabe como é o mercado. O estúdio está preocupado com a distribuição no Sul. Alguns exibidores no Alabama e no Mississippi. Eles são complicados com elencos integrados. Para garantir o financiamento, tivemos que reduzir a participação do Sr. Davis. Sammy não se moveu. Ele nem piscou. Ele apenas continuou olhando para suas mãos, como se estivesse esperando por isso desde o momento em que entrou no prédio. Era a velha história. O talento dele era bem-vindo, mas sua cor era uma despesa. Uma responsabilidade. Harrison continuou, ganhando confiança com o silêncio de Sammy. Estamos oferecendo ao Sr. Davis metade do valor proposto inicialmente. Ainda é um ótimo pagamento, muito acima do padrão do sindicato para atores do perfil dele. E, claro, o faturamento dele nos cartazes será ajustado para coadjuvante especial, abaixo dos títulos principais. Frank Sinatra estava prestes a explodir. As veias em seu pescoço saltaram. Ele começou a se levantar, a cadeira raspando violentamente contra o chão, a boca aberta para lançar uma daquelas tiradas profanas que fariam um marinheiro corar. Ele ia virar a mesa. Ele ia quebrar o nariz de Harrison. Mas antes que Frank pudesse soltar a primeira sílaba de fúria, um som diferente cortou o ar. Foi um som suave, quase musical. O tilintar de um copo sendo colocado delicadamente sobre a mesa de mogno. Dean Martin havia se movido. Ele não se levantou, ele não gritou. Ele apenas descruzou as pernas e se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. O movimento foi tão fluido, tão calmo, que atraiu todos os olhares da sala como um ímã. O bêbado charmoso havia desaparecido. Em seu lugar estava o homem que cresceu em Steubenville, Ohio, o homem que trabalhou em usinas de aço, que contrabandeou bebidas, que lutou boxe com as mãos nuas para sobreviver. Os olhos de Dean, geralmente quentes e sonolentos, estavam agora focados em Harrison com a intensidade de um laser. Eles eram frios, sóbrios e absolutamente aterrorizantes. Deixe-me ver se entendi, Harry, disse Dean. Ele chamou o homem de Harry, um diminutivo desrespeitoso que fez o produtor piscar. A voz de Dean era veludo sobre cascalho, suave, mas com um peso que parecia esmagar o ar da sala. Você quer o Frank, e você me quer, e você quer o Sammy. Mas você quer o Sammy pela metade do preço e com metade do nome no cartaz. Porque alguns caipiras no Alabama ficam nervosos quando veem um homem negro em um terno caro. É isso? Harrison tentou rir, um som engasgado e patético. Dean, por favor, não é pessoal. É negócio. É matemática de estúdio. O filme precisa lucrar. O senhor. Davis entende isso, não é, Sammy? Ele tentou trazer Sammy para a conversa, buscando um aliado na vítima, uma tática clássica de bullying. Sammy abriu a boca para falar, talvez para aceitar, para dizer: está tudo bem, pessoal, vamos fazer o filme. Porque Sammy só queria trabalhar, só queria ser visto, mas Dean levantou a mão.
Um gesto simples, palma aberta. Pare. O Sammy não tem que entender nada, Harry. O Sammy não é o contador. Ele é o talento. Dean estendeu a mão para a pilha de papéis à sua frente. Seu contrato. O contrato que lhe garantia milhões de dólares, uma porcentagem da bilheteria, regalias, tudo o que um homem poderia sonhar. Ele puxou o documento para perto. Harrison suspirou aliviado. Ele achou que Dean estava sendo pragmático. Afinal, Dean Martin adorava dinheiro. Ele adorava golfe, carros rápidos e vidas fáceis. Por que ele jogaria fora uma fortuna por causa de princípios morais? Estou feliz que você veja a razão, Dean, disse Harrison, puxando uma caneta de ouro do bolso e oferecendo-a. Se você puder apenas rubricar a última página. Dean ignorou a caneta. Ele segurou o contrato com as duas mãos. O documento era grosso, talvez 30 páginas de juridiquês. Dean olhou para Frank, que estava congelado, observando o amigo com uma mistura de curiosidade e admiração crescente. Depois, Dean olhou para Sammy. Ele esperou até que Sammy levantasse os olhos. Quando seus olhares se encontraram, Dean sorriu. Não o sorriso de palco. Não o sorriso de pôster. Foi um sorriso pequeno, triste e ferozmente leal. Um sorriso que dizia, eu vejo você. Você não está sozinho nessa. E então, sem desviar o olhar de Sammy, Dean rasgou o contrato. O som foi chocante no silêncio da sala. Rip! Ele não fez isso com raiva rápida. Ele fez devagar. Ele rasgou o documento ao meio, com força, os músculos do antebraço flexionando sob o terno de seda italiana. Depois, ele juntou as metades e rasgou de novo. Rip! E de novo. Harrison assistiu, horrorizado, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Os advogados pareciam estar tendo um derrame simultâneo. Milhões de dólares estavam sendo transformados em lixo na frente deles. O que você está fazendo? Harrison engasgou, quase gritando. Dean, você perdeu o juízo? Esse é o maior contrato da sua carreira. Dean terminou de rasgar o papel até que restasse apenas um monte de tiras irregulares em cima da mesa de mogno. Ele limpou as mãos, como se tivesse tocado em algo sujo, e recostou-se na cadeira, pegando seu copo novamente. Ele tomou um gole, saboreando o uísque, deixando o pânico do produtor marinar por um momento. Eu não perdi o juízo, Harry, disse Dean calmamente. Eu só perdi o interesse. Ele apontou o copo para Sammy. Você vê aquele homem ali? Aquele é meu irmão. Não meu parceiro de negócios, não meu ato de abertura. Meu irmão. Nós começamos isso juntos. Nós terminamos isso juntos. Se você quer o Dean Martin, você paga o Sammy Davis Jr. o mesmo valor, o mesmo tamanho no cartaz, o mesmo respeito. Se você não tem dinheiro para pagar o Sammy o que ele vale, então você não tem dinheiro para me pagar. É simples assim. Frank Sinatra, que até então estava segurando a respiração, soltou uma gargalhada alta e rouca. Ele bateu na mesa com a palma da mão, exultante. É isso aí! Que se dane! Frank pegou seu próprio contrato. Nem se deu ao trabalho de rasgá-lo elegantemente. Apenas o amassou em uma bola gigante e a jogou na cara de um dos advogados. Você ouviu o homem! Frank rosnou. O sorriso de predador voltando ao seu rosto, agora direcionado a Harrison. Nós somos um pacote. Tudo ou nada. E parece que vocês acabaram de escolher nada. Sammy estava estático. Ele olhava para os pedaços de papel rasgados na frente de Dean como se fossem diamantes. Seus olhos brilhavam, úmidos. Ele estava acostumado a lutar sozinho. Ele estava acostumado a ter que engolir o orgulho para sobreviver. Ver um homem branco, um homem no topo do mundo, como Dean Martin, queimar dinheiro apenas para proteger sua dignidade. Aquilo era algo que não estava no roteiro de Hollywood. Harrison estava suando profusamente agora. O ar-condicionado não podia salvá-lo. Ele olhou para os papéis destruídos, depois para a porta
depois para os 3 homens à sua frente. Ele fez as contas mentais. Sem o Rat Pack, ele não tinha filme. Sem o filme, o estúdio o demitiria. Ele tinha tentado jogar com a divisão racial e tinha batido de frente com uma parede de solidariedade que ele não conseguia compreender. O blefe dele tinha sido pago. Dean Martin não estava atuando. Dean estava pronto para sair daquela sala, ir jogar golfe e nunca mais pensar naquele filme. E Harrison sabia disso. A indiferença de Dean era sua arma mais letal. Ele não precisava do filme. O filme precisava dele. Espere, disse Harrison, a voz trêmula. Espere. Vamos. Não vamos ser precipitados. Talvez possamos mexer em outros orçamentos. Talvez possamos cortar na locação ou no marketing. Dean nem olhou para ele. Ele estava olhando para Sam. Você está com fome, Sam? Dean perguntou, ignorando completamente o produtor em pânico. Eu conheço um lugar italiano aqui perto que faz uma almôndega que vai fazer você chorar. Sam sorriu, um sorriso verdadeiro, radiante, que iluminou seu rosto cansado. Eu poderia comer, Dino. Eu poderia comer. Dean se levantou, abotoando o paletó com aquela elegância preguiçosa que era sua marca registrada. Ótimo. Vamos sair daqui. O cheiro neste lugar está me deixando enjoado. Ele começou a caminhar em direção à porta. Frank levantou-se também, dando um tapinha nas costas de Sam e lançando um último olhar de desprezo para Harrison. Vocês têm 1 hora para redigir novos contratos, disse Frank por cima do ombro. Números iguais para todos. Se houver 1 centavo de diferença, nós vamos fazer o filme com a Paramount. E eu vou garantir que vocês nunca mais almocem nesta cidade. Eles saíram do escritório, os 3 ombro a ombro. O produtor ficou para trás, derrotado, gritando ordens histéricas para seus advogados começarem a datilografar novos termos. No corredor, longe dos olhos dos executivos, Sam parou. Ele segurou o braço de Dean. Ele não disse obrigado. A palavra parecia pequena demais. Ele apenas apertou o antebraço de Dean, os olhos marejados dizendo tudo o que precisava ser dito. Dean parou, olhou para Sam e, com a mão livre, deu um leve tapa no rosto do amigo, carinhoso, fraternal. Não me olhe assim, Smokey, Dean disse, usando o apelido carinhoso deles. Eu só fiz isso porque sei que você vai pagar o almoço. Sam riu. Uma risada que liberou anos de tensão. Você é um bastardo, Dino, disse Sam. O melhor bastardo que eu conheço. Eles caminharam em direção ao elevador, o som de seus sapatos de couro italiano ecoando no corredor vazio. Naquele dia, Dean Martin não apenas salvou o salário de um amigo. Ele redefiniu o que significava ser um homem. Ele mostrou que o poder não serve para acumular mais para si mesmo, mas para proteger aqueles que estão ao seu lado. O contrato rasgado não era um ato de rebeldia financeira. Era uma declaração de amor. Em um mundo que tentava desesperadamente separar as pessoas por cor, credo e classe, Dean Martin usou seu privilégio como um escudo e sua indiferença como uma espada. Ele provou que a verdadeira riqueza não está no que você assina, mas no que você rasga em nome do que é certo. E quando o filme finalmente saiu, com os 3 nomes brilhando no mesmo tamanho na marquise, ninguém sabia da batalha travada naquele escritório. Mas Sam sabia. E toda vez que ele olhava para Dean no palco, com aquele copo de uísque e aquele cigarro, ele não via apenas um cantor. Ele via um gigante, e essa, meus amigos, é a diferença entre ser famoso e ser uma lenda. O famoso quer que todos o amem. A lenda ama os seus, e que se dane o resto.